Nós vamos iniciar agora a segunda parte da nossa entrevista com o pastor Márcio Telefonato. Ele está pregando por esses dias a nossa quarta conferência Batalhando pela Fé. Ele é um historiador da igreja, mestre em teologia, pastor da Igreja Batista de Redenção. Nós vamos tentar continuar a nossa entrevista. Eu queria começar perguntando ao pastor Márcio Telefonato, para analisar uma situação. Pastor, eu me lembro que há muitos anos atrás, os crentes eram muito dedicados à igreja. Um tempo, qualquer programação que a igreja realizasse, era sempre muito concorrida. O Natal, o Ano Novo, a igreja ficava cheia, sobrava gente para servir na igreja. Mas, com o tempo, os homens da igreja começaram a perder, a não ter mais tempo. Então a igreja passa, em alguns casos, em algumas igrejas, a ser levada quase que pelas mulheres. As mulheres eram que se reuniam para orar, para praticar beneficência e essas coisas. E depois então as mulheres também não têm mais tempo hoje em dia. Aí a igreja ficou mais ou menos, o departamento, o segmento mais forte da igreja passa a ser os jovens, que é quem imprime dinamismo à igreja e tal. Mas hoje, com a demanda da sociedade moderna, muita exigência, muita cobrança em cima dos jovens, acontece que também os jovens hoje não têm mais tempo. Então a igreja padece por falta de pessoas para servir. Então nós fazemos muitas vezes uma reunião na igreja e as pessoas não vêm porque não tem tempo. Então, como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos fazer com a igreja sendo relegada? Talvez até justifica-se, eu gostaria de saber, o crente optar por outras coisas, colocar a igreja numa agenda secundária, em favor de carreira profissional, em favor de, enfim. Ok. Na verdade, o crente fiel, ele deveria tomar todas as suas decisões, levando em conta o impacto das suas decisões sobre a igreja. A igreja não deveria ser um anexo da vida dele. Deveria ser prioridade número 1. Por quê? Porque é a igreja que dará elementos, estrutura espiritual para ele enfrentar as outras coisas que ele está assumindo. Se ele não tem tempo porque a família exige a presença dele, é a igreja que dará elementos para que o seu tempo com a família seja um tempo de qualidade, um tempo relevante, um tempo produtivo, um tempo que faça a diferença. Se o trabalho exige o tempo dele, é a igreja que dará condições emocionais, espirituais, para que ele seja um bom profissional, se relacione bem com os seus subordinados ou com os seus superiores e realize o seu trabalho com qualidade também. Se é o estudo que demanda o seu tempo, é a igreja que dará a ele a visão correta acerca do porquê estudar, que alvos perseguir com o estudo, que atitude obter com o estudo, e sem contar do aspecto sobrenatural da igreja, incentivar que ele busque a Deus, que vai capacitá-lo inclusive para crescer intelectualmente. Então a igreja deveria ser colocada como fator essencial, e todas as decisões do crente, ele deveria pensar: que impacto essa decisão minha vai causar sobre a igreja? Quando ele tiver que escolher um emprego, tem um emprego que ganha mais, mas trabalha no domingo, ele não pode vir à igreja. Tem um emprego que ganha menos, mas ele fica com o domingo livre, ele deve optar pelo segundo. Ele vai ganhar menos financeiramente, mas a decisão dele levou em conta o fato do benefício que a presença dele na igreja vai trazer. Então assim deveria ser o crente, deveria compreender a prioridade da igreja na sua vida. E em segundo lugar, ele deveria entender também que o envolvimento dele na igreja não é opcional. Quem disse que o crente se envolve e trabalha na igreja porque ele quer? Claro que nós pastores não podemos obrigar as pessoas a fazer essas coisas, mas o chefe supremo da igreja,
o dono da igreja, ele nos comprou para si e nos trouxe para a sua casa para que sejamos mordomos na sua casa. Então ele é o nosso chefe e ele não dá opção. Nesse aspecto, a igreja não é uma democracia. Eu trabalho para o mestre se eu quiser. Eu sirvo a minha igreja, a igreja que ele me colocou, se eu quiser. Não, isso é verdade em relação aos pastores, em relação ao membro com o pastor. Ele pode chegar ao pastor e falar, não, eu não vou fazer eu não quero fazer o que o pastor está dizendo. O pastor não pode obrigá-lo a vir. O pastor não pode obrigá-lo a assumir um cargo. Mas diante do Rei dos Reis, ele não é dono do seu nariz. Porque o nariz do crente foi comprado. Pagaram pelo nariz dele. Então, ele tem que obedecer ao seu Senhor, servir aos seus irmãos sob pena de ser disciplinado pelo seu Senhor. Ele é um servo na casa e deve então levar isso em conta com temor e tremor, sabendo que o dono da casa, ele pedirá contas do nosso serviço. Então, essas visões têm que ser compreendidas. Outra coisa importante, a igreja ortodoxa, a igreja cristã, é uma igreja trinitária, ou seja, nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa só essência, e essa trinitariedade da fé deve refletir numa trinitariedade, num trinitarianismo vivencial. Nós devemos imitar a Trindade na igreja. Nós não temos só que crer na Trindade, nós temos que imitar a Trindade na igreja. Como? A Trindade subsiste em perfeita amizade e amor, num relacionamento de amor perfeito, de plena amizade e comunhão. A igreja deve refletir isso. A igreja deve refletir a pessoa, o ser de Deus. A igreja deve refletir o âmago de Deus. E o âmago de Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, Deus é amizade. De modo que os irmãos devem zelar por estar na igreja, porque estando na igreja, se relacionando em amizade, em amor uns com os outros, eles estarão vivendo trinitariamente. Nós temos que não somente crer na Trindade, mas imitar a Trindade, e a igreja é o lugar onde eu vou imitar a Trindade. Pastor, há uma proliferação de igrejas no Brasil, de denominações que surgem uma por hora, sem ser observado nenhum critério, a rigor nenhum critério bíblico. Mas a Bíblia deixa claro, ou dá caminhos para se fazer ou se começar uma igreja, né? Então eu queria fazer a seguinte pergunta: o que a Bíblia diz a respeito, que critérios a Bíblia estabelece para o aparecimento de uma nova igreja, para a fundação de uma nova igreja? A geração inicial, a autogeração só era possível através do apostolado. Então os apóstolos, eles podiam iniciar igrejas sem que outras igrejas estivessem patrocinando isso. Mas no Novo Testamento, as igrejas nascem a partir de outras igrejas já estabelecidas por apóstolos. Então isso é muito importante. É um princípio presente no livro de Atos, por exemplo. As igrejas que nascem sob a supervisão de igrejas já existentes. Essas igrejas já existentes demonstram inclusive um alto grau de ingerência nos assuntos relacionados às igrejas que nasceram a partir delas. Então, Paulo, na sua primeira viagem missionária, uma viagem que plantou igrejas, ele plantou essas igrejas porque ele foi enviado, segundo Atos 13, pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia enviou Saulo e Barnabé, e eles plantaram igrejas, constituíram presbíteros ali, e depois terminaram a viagem. Essas igrejas
A própria igreja de Antioquia, ela estava subordinada à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém se reuniu em Atos 15 para tratar de questões que envolviam problemas doutrinários apresentados e vivenciados e enfrentados pela igreja de Antioquia. Então, um princípio importante é esse, que igrejas já estabelecidas é que vão gerar igrejas. Essa ideia de um indivíduo acordar cedo, vestir uma gravata, alugar um salão e sair gritando que é pastor, isso aí não existe no Novo Testamento. O padrão neotestamentário é esse. Uma igreja nasce a partir de outra previamente estabelecida, e é assim que a coisa caminha. A exceção aconteceu na Reforma Protestante, porque não existia uma igreja institucionalizada, saudável, que pudesse gerar igrejas novas. Então daí surge a igreja luterana, absolutamente, ela é autogerada. A igreja reformada, ela é autogerada, né? Mas essas comunidades aparecem independentes, porque não havia uma igreja séria que pudesse plantá-las, né? No nosso caso, não. No nosso caso, essas coisas têm acontecido aí porque as pessoas acham que têm o direito de fazer o que bem entendem aí, fundando igrejas para lá e para cá. Mas esse não é o princípio correto a partir do Novo Testamento. É muito perceptível hoje que os crentes têm muito pouco respeito pela igreja local, talvez por falta de compreensão. Isso se reflete muito claramente quando ocorre, por exemplo, a exclusão de um membro, né? A igreja exclui um membro justificadamente, né, por motivos justos. Isso acontece às vezes na assembleia ordinária da igreja e muitas vezes por votação unânime, e aqueles mesmos irmãos que votaram a favor da exclusão de um membro vão depois manter comunhão com ele e tal, como se a exclusão significasse apenas a remoção do livro de membros da igreja. Então eu queria que o senhor falasse para nós qual é a prática bíblica que orienta a maneira como nós devemos tratar um crente que foi excluído do rol de membros, obviamente por motivos justos, por uma assembleia da igreja que votou pela exclusão dele. Ok. Essa parte, ela é bastante difícil na prática, porque a pessoa excluída, geralmente é alguém com quem a igreja nutriu laços de afeto e amizade. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes a gente da família. Então isso tudo dificulta a aplicação daquilo que a Bíblia ensina. Mas independentemente da dificuldade, quem falou que eu só posso obedecer o que é fácil? Quem falou que eu só devo obedecer aquilo que não me traz problemas? Eu devo obedecer e ponto. Se é fácil, se é difícil, isso é outro assunto. Mas eu devo obedecer o que a Bíblia diz, mesmo quando é difícil. E é difícil essa parte de tratar com o membro excluído. O processo disciplinar, que redunda, que vai gerar a amputação do membro, é um processo que pode seguir duas vias. Pode seguir uma via ordinária e uma via sumária. Um rito mais sumário, mais breve, né? A via ordinária é admoestar o irmão individualmente, sem levar para a igreja, não havendo arrependimento, levar 2 ou 3, não havendo arrependimento, levar para a igreja, mas não para excluir, levar para a igreja admoestar, e não havendo arrependimento, então existe a amputação. Então é um processo mais lento. A amputação que eu me refiro é a excomunhão. Mas excomunhão é do católico. Não, excomunhão é remover da comunhão, é tirar da comunhão. Não é um ato administrativo, é um ato espiritual, é um ato bíblico, é a expulsão da pessoa da comunhão com os irmãos, né? É considerar gentil publicano. Então isso está baseado em Mateus 18, capítulo 18 de Mateus explica como se deve tratar o irmão que é impenitente, que é obstinado no seu pecado. Então o primeiro rito é esse, é um rito lento, não é do dia para a noite, passa por algumas etapas antes da pessoa ser excluída. Ela sendo excluída, eu devo me relacionar com ela como o judeu se relacionava com o gentio e com o publicano. Devo me afastar dessa pessoa, não posso nutrir comunhão com ela. E o segundo rito está consubstanciado em 1 Coríntios 5, que é quando acontece um pecado que é de conhecimento público e assumido publicamente.
1 Coríntios 5 vislumbra a hipótese, na realidade descreve o fato de alguém que tinha um caso, tinha assumido um relacionamento com a mulher do próprio pai. Era um grau de imoralidade que nem entre os pagãos existia. O apóstolo Paulo ficou chocado com esse episódio em Corinto. E ele diz o seguinte: nesse caso, no caso de um pecado desse grau de gravidade, e há pecados com grau de gravidade maior, de impacto maior, esse pecado com esse impacto maior e praticado obstinadamente em público, tudo indica que ele possuía no sentido não só sexual, mas ele também vivia com ela diante das pessoas, e todo mundo sabia disso. Pecados desse tipo, dessa natureza, públicos, como são chamados, esses pecados, eles requerem uma exclusão imediata. Aí não tem que passar pelo processo de Mateus 18. O apóstolo Paulo fala: olha, reúna a igreja e expulse. O apóstolo Paulo usa a linguagem: seja entregue a Satanás. Entregar a Satanás é o que? Ele explica: expulse do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou. E aí ele explica, no próprio capítulo 5 de 1 Coríntios, ele explica como se relacionar com essa pessoa. Porque ele fala o seguinte: olha, com os incrédulos deste mundo vocês podem se relacionar, porque se não pudessem, vocês teriam que se afastar do mundo, teriam que subir numa montanha e viver como monges ali, separados do mundo. Mas nesse caso vocês podem se relacionar com pessoas incrédulas, mas a pessoa que é crente e que foi expulsa da igreja, Paulo diz: com este nem sequer comais. Ou seja, eu devo romper a minha amizade com a pessoa que foi excluída. Algumas pessoas perguntam o seguinte: mas onde está o amor para com essa pessoa? O amor foi demonstrado na tentativa de recuperá-lo. Mostrou-se infrutífero. E outra coisa, o amor também é demonstrado na disciplina, porque o fim da disciplina não é cortar, é cortar para recuperar, é cortar a pessoa para que ela se arrependa e volte. Então a disciplina é um ato de amor doloroso, mas o amor tem esse lado doloroso. O pai que ama disciplina seus filhos. Deus nos ama e por isso Ele nos faz sofrer algumas vezes. O seu amor se manifesta assim. E a disciplina eclesiástica é isso também. Ela é um ato de punição amorosa que visa a recuperação. Então o certo é o crente não estragar a disciplina. Se o crente está diante de um irmão que foi disciplinado e ele vai lá e toma café com ele, e abraça, e vai almoçar junto, tem amizade, ele frustra a disciplina bíblica, porque o crente disciplinado não sente a dor, e sem sentir a dor, ele não vai voltar. Ele tem que sentir a dor, e a dor ele só sentirá quando ele perceber que os irmãos se afastaram dele. O crente que vai lá dizendo: eu sou amoroso, eu vou receber, esse crente, ele está destruindo o processo de recuperação. A recuperação não vai acontecer por causa dele, ele querendo ser mais bonzinho do que Deus, ele querendo ser mais bonzinho do que a palavra de Deus, ele vai lá e destrói a recuperação do irmão querido, e aquele irmão não se recupera porque ele tirou da disciplina o aspecto do sofrimento. Então essa pessoa não pode fazer isso. A destruição da disciplina pode ter um caráter muito bonitinho, de simpatia, de amizade, de ir lá, mas não deve ser feito. Esse irmão que está disciplinado tem que sentir a dor. Se ele não sentir a dor, ele não vai se arrepender. Nos tempos do Novo Testamento, parece-me que havia na igreja a ordem das viúvas, né? Aquelas mulheres viúvas que resolviam consagrar-se inteiramente ao trabalho da igreja, né? E isso revela que havia assim um respeito, um desejo muito intenso por parte dos crentes de servirem na igreja. Então hoje é quase que típico isso que eu vou dizer. O crente passa a vida inteira fazendo muito pouco na igreja porque não tem tempo, e quando ele se aposenta, se ele for endinheirado, ele vai para a Europa viajar e tal, ao invés de: puxa, eu agora estou aposentado, tenho tempo, eu vou servir na igreja, vou procurar o que fazer na igreja, que tipo de apoio eu posso dar, vou dedicar mais tempo, minha vida e tal. E se ele se ele é pobre, vai para o fundo da rede e também não serve, não serviu quando era novo, e serviu pouco quando era novo, e depois de aposentado, aí não serve mais de jeito nenhum. Então eu creio que
será que eu estou certo em imaginar que essa atitude ela é muito mesquinha por parte de um crente que desfrutou de Cristo, da salvação, dos benefícios da igreja durante toda a sua vida? Talvez o que esteja faltando na mentalidade evangélica é a consciência de quem é o crente. Quem o crente é? O crente, ele é um servo. Tem que entender isso. Ele não pode viver para si. O apóstolo Paulo fala, e ele morreu por todos, né? Falando do Salvador, o Senhor Jesus, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Então essa descrição que o pastor fez, é a descrição de quem está vivendo para si mesmo. Então ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se o crente não tiver consciência disso, ele vai buscar gastar a vida dele em coisas irrelevantes, deixando o reino de Deus para trás, né? Que é o que acontece com muitas pessoas. Talvez seja necessário explicar isso para essas pessoas, mostrar com maior clareza a definição do crente, do salvo, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, por que ele foi salvo, porque qual é a sua responsabilidade no plano de Deus, na sua administração da igreja, o papel que ele tem, tudo isso talvez deva ser mais enfatizado. O crente vem na igreja muitas vezes para ser servido, ele vem na igreja para receber coisas, ele vai embora, ele fala para o pastor, pastor, gostei. Se ele gostou ou não gostou, isso é pouco relevante. O pastor não está aqui para agradá-lo. O pastor não está aqui para ouvir esse gostei dele. O pastor e o culto não existem para que ele sinta satisfação. Se ele sentir satisfação, louvado seja Deus, espero que sinta. Vai ser ótimo se ele sentir satisfação enquanto está aqui, mas ele não está aqui para ser servido e sair daqui satisfeito e contente porque tudo correu de um jeito que ele gostou, que o agradou. Não, o crente tem que estar aqui para servir, ele tem que tornar a sua igreja uma igreja melhor. A pergunta que ele deve fazer é a seguinte: como a igreja em que Deus me colocou pode se tornar melhor com a minha presença? Quando nós chegamos numa igreja, ou ela se torna melhor ou pior, e a minha atitude diante dessa igreja vai torná-la melhor ou pior. Eu tenho que ter consciência disso. Se a minha presença não melhora a minha igreja, se a minha participação não melhora a minha igreja, eu estou sendo um péssimo servo. Eu tenho que diaconizar. O que é diaconizar? Diaconizar é servir. Esse é um verbo, não existe em português, é um verbo grego. Diaconizar é servir. Todo crente tem o dever de diaconizar, de servir na igreja, de trabalhar na igreja, trabalhar em vários aspectos. Todo crente tem que estar disposto a carregar uma mesa, todo crente tem que estar disposto a pegar uma vassoura e varrer o chão, todo crente tem que estar disposto a limpar um banheiro, todo crente tem que estar disposto a trabalhar numa cantina, todo crente tem que estar disposto a empregar os seus recursos para fazer um painel como esse, todo crente tem que estar disposto a vir aqui e ver alguma necessidade. Aquele ventilador quebrou, aquela lâmpada quebrou, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou suprir. Está acontecendo um culto, eu estou vendo uma necessidade, eu vou lá e vou suprir e vou ajudar. Todo crente tem que ter essa disposição, uma disposição diaconal, de servir. Se ele não tem essa disposição, ele não está tornando a sua igreja melhor, não está cumprindo o seu papel dentro do corpo de Cristo. Uma questão muito polêmica, eu não sei, eu li alguns documentos há algum tempo atrás, não sei nem se são verdadeiros, porque foram extraídos da internet, mas testemunhos de pastores nos Estados Unidos, que tiveram seus ministérios destruídos pela presença de maçons dentro da igreja. Então, é uma controvérsia, né? Muitas igrejas não aceitam maçons no seu quadro de membros, né? Outras, eu suponho que algumas por aí aceitem, mas eu queria que o senhor falasse por que um maçom não deve, ou não deveria ser membro de uma igreja cristã. É interessante porque
Algum tempo atrás foi escrito um artigo, há vários anos atrás, foi escrito um artigo pelo professor John Scott Horwell. Ele lecionou em São Paulo, lá no nosso seminário, Palavra da Vida, e lecionou também na Faculdade Batista de São Paulo. E ele escreveu um artigo na Vox Scripturae sobre a maçonaria. E ele fez uma análise sobre a natureza dessa organização. Inclusive, o artigo do John Scott Horwell está no site da minha igreja. Quem quiser acessar, www.igreja redenção, sem tio e sem cedilha, .org, não é .com, é .org.br. Dá para acessar esse artigo do Scott Horwell que está lá. E ele fez uma pesquisa, inclusive, no material literário produzido pelos maçons, pelos líderes, pelos chefes maçons de 33º grau. E nos dicionários maçônicos, nas enciclopédias maçônicas, a maçonaria é definida como uma religião. E a religião maçônica é uma religião que abrange mistérios. Esse é o atrativo da maçonaria. A maçonaria, ela propõe a existência de mistérios nos quais o participante da seita, ele é iniciado. Então existem conhecimentos secretos, ou supostamente secretos, que a pessoa, na medida em que ela vai progredindo dentro daquela seita, daquela organização, ela vai tendo acesso a esses conhecimentos através de rituais e tudo mais. Então é uma religião interessante, é uma religião muito próxima do gnosticismo, porque o gnosticismo ele teve várias vertentes. O gnosticismo ele gerou vários modelos gnósticos, e todos eles traziam no seu coração a ideia, traziam na sua alma, no seu âmbito, no seu cerne, a ideia de que existe um segredo que o iniciado passa a conhecer na medida em que ele vai crescendo dentro da seita. Então, a maçonaria é uma forma atual, é uma neta, uma descendente do gnosticismo combatido pelos apóstolos. É uma religião, à luz da própria definição maçônica, ainda que outros maçons digam que não, esses outros maçons não conhecem a própria literatura dos seus superiores, que dizem que é uma religião, e, além disso, não se harmoniza em nada com o cristianismo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele combate as seitas gnósticas em Colossenses, quando o apóstolo Paulo realça o evangelho verdadeiro em Colossenses, ele começa já destacando que o evangelho que ele pregou é um evangelho que foi plenamente apresentado a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, há um contraste muito grande entre o evangelho pregado na Igreja de Cristo e organizações desse tipo. Organizações desse tipo têm ali o seu mistério para os seus iniciados. O Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo, ele é aberto, não há segredos no Evangelho, não há mistérios aqui na igreja que só é conhecido com o passar do tempo pelos mais avançados, não. O Evangelho que nós pregamos, a mensagem que nós pregamos, nós a explicamos plenamente para as crianças, para os simples, para os humildes, para os novos convertidos, explicamos na plenitude para qualquer pessoa, à luz do meio-dia, com as portas abertas, janelas abertas, gritamos no meio da rua. Esse é o evangelho verdadeiro. Então, se alguma organização detém uma verdade, entre aspas, oculta, e ela se fecha ali dentro, e somente os iniciados têm acesso a essas coisas, e ela é ali cercada por um manto de mistério, algumas coisas ocultas ali, essa organização não tem nada que ver com a Igreja de Cristo, não tem nada que ver com a mensagem cristã. Essa organização e os seus participantes não podem ser recepcionados na Igreja de Cristo em hipótese nenhuma. Então, um absurdo eu ouvir falar de pastores maçons, né? Membros da igreja maçons, né? Então, esses modelos que nós vemos, não somente a maçonaria, mas outras
seitas e organizações marcadas por mistérios, ritos de iniciação, ocultos e tudo mais, nada disso pode ser recebido dentro da Igreja de Cristo, que deve se manter sempre aberta em sua mensagem, proclamando aos quatro cantos da terra, aos plenos pulmões, a todas as pessoas, com portas, janelas abertas, no meio da rua, pelas praças, sem nenhum segredo. Me parece que há outro problema também em relação à maçonaria, a questão da lealdade. Parece-me que se ele tiver que escolher entre ser leal à igreja ou leal à maçonaria, acho que ele escolhe ser leal à maçonaria, seria isso? Eu não sei como que funciona lá dentro, eu não conheço os detalhes da maçonaria, eu não sei como funciona cada loja maçônica, essa informação eu não posso dar. Mas eu diria para os interessados lerem esse artigo do Scott Horrell, porque um atributo interessante do Scott Horrell é que ele é muito equilibrado. Há pessoas que atacam a maçonaria sem fazer uma análise e aí acabam atacando coisas que ela nunca propôs. Dizem coisas talvez ela nunca tenha feito, atribuem a ela ações que ela nunca realizou. E aí os maçons se sentem injustiçados, dizendo, olha, estão dizendo coisas que nós nunca fizemos, estão atacando a gente em coisas que nós nunca dissemos nem propusemos. Né? Então isso é ruim também, nós não podemos adotar essa direção. Agora, o artigo do Scott Horrell não, ele é baseado inclusive em literatura maçônica, então isso torna o artigo equilibrado. Podemos capturar esse artigo e colocar no nosso site? Pode. Não é meu artigo, é do Scott Horrell, mas ele não está aqui, acho que ele não vai achar ruim se deixar. Pastor, vamos à última pergunta. Pois não. A Igreja Batista Redenção já vivencia a experiência do ministério colegiado. Então, chega um tempo que isso é quase que inevitável. Mas o ministério colegiado é uma experiência que no seu caso tem sido muito boa, mas tem muitos exemplos também de fracassos, frustrações enormes, a partir de essa transição talvez feita sem os devidos cuidados. E eu queria então que o senhor encerrasse nossa entrevista dizendo quais os cuidados que uma igreja que está na iminência de passar do ministério monopastoral, vamos chamar assim, para um multipastoral. Ok. Geralmente esses problemas acontecem por dois motivos. O primeiro motivo é a falta de fidelidade do pastor auxiliar. Às vezes o pastor auxiliar, ele se julga superior em capacidade ao pastor titular. Ele acha que tem uma visão melhor. Ele acha que o pastor titular já é mais velho, tem alguns hábitos, algumas ideias que não funcionam, então ele quer revolucionar. Então ele nutre no coração dele algumas reservas mentais. Ele não é leal, ele não é fiel. E ele então, naquela atitude crítica, ele começa a gerar problemas na igreja, porque ele discorda disso, discorda daquilo, ele tem outra visão, um grupo já logo se coloca ao redor dele, a igreja então começa a dividir, o pastor se sente traído, o pastor titular se sente traído, percebe que não tem ao seu lado um amigo, mas tem sim um concorrente ao seu lado, que é orgulhoso porque se julga superior, porque acha que tem uma visão melhor, mais privilegiada, e isso aí acaba gerando problemas, divisões e tudo mais. Então a falta de fidelidade do pastor auxiliar, do pastor que chega depois, do pastor que está abaixo dele, isso é um problema que tem gerado essas divisões todas, temos visto essas crises nas igrejas. E o outro problema é do outro lado, é do pastor titular. O pastor titular, muitas vezes, ele se sente ameaçado pelos talentos do pastor auxiliar. Tanto que muitos pastores titulares contratam pastores auxiliares incompetentes. Há muitos pastores que fazem questão de chamar pastores incompetentes abaixo deles. Tem lá um bom candidato, alguém que é um bom pregador, uma pessoa inteligente, estudiosa, todos gostam dele, quando ele prega a igreja vibra. Esse eu não quero. Esse eu não quero, porque vai ser uma ameaça para mim, para minha grandeza, para minha suposta grandeza, para minha grandeza ilusória. Então eu contrato quem? O incompetente, aquele quando prega o pessoal reclama, aí eu me sinto bem, tá vendo? O pessoal gosta mais de mim do que dele, né? Aquele que não tem capacidade nenhuma, aquele que está lá só para servir aos meus propósitos,
Está lá como um garotinho de recados, um auxiliarzinho que faz o que eu mando e que não tem capacidade nenhuma. Se você tirar daquela igreja, ele morre de fome porque não consegue fazer mais nada, né? Então, esse é um problema. O pastor titular, colocar às vezes uma pessoa incompetente, ou se perceber, quando chama o segundo pastor, que ele é um homem habilitado, que é um homem de qualidades, que é um homem de talentos que o superam, ele fica enciumado, e aí ele começa a criar problema. Aí o problema já não é o pastor auxiliar, é o pastor titular. Ele é orgulhoso, ele não aceita ser superado. Ele fica bravo quando alguém chega e fala: ô pastor, tem que pregar mais esse jovem aí. Esse jovem ele fica louco, porque ele pensa, ele está tomando o meu lugar. Eu já fui pastor auxiliar, por algum tempo numa igreja em São Paulo, né? E nessa igreja em São Paulo, eu preguei uma vez e o pastor me ameaçou. Dedo em riste. Ele apontou o dedo para mim, disse para mim: tome muito cuidado, porque gostaram da sua pregação. Tome muito cuidado. Eu pensei que estava brincando. Eu falei: isso não existe, ele está brincando, é uma brincadeira. E eu sorri, ingenuamente, dizendo: ô pastor, que é isso? Longe de mim uma coisa dessa. Ele não sorriu, sério, continuou com o dedo apontado para mim, dizendo: muito cuidado, e me ameaçou. Acredite se quiser, uma igreja batista. Eu fui ameaçado pelo pastor porque preguei bem, né? Deus concedeu essa graça e ele ficou muito bravo. Nunca mais eu preguei naquela igreja, nunca mais, foi a última vez. Ele não deixou mais. Então esse é um outro lado do problema. Então, para que funcione, o pastor titular tem que ter humildade e aplaudir o pastor que vai bem. E o pastor auxiliar, ele deve também ser fiel ao seu colega. Muito obrigado, pastor Marcos Greconato. Estamos assim, então, encerrando a nossa entrevista, e muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui no auditório, e está encerrada então essa entrevista.